Eu me chamo Eudiane Janaína de Macedo Silva, mais conhecida como Eudiane Macedo, e atualmente estou como vereadora de Natal. Eu sou natural de Natal, nasci na maternidade Januário Cico, mas assim que nasci, fui logo morar na cidade de Ceramirim, né? Que é um município aqui próximo a Natal, 27 quilômetros aqui próximo de Natal, e morei lá do 0 até os 10 anos de idade. Quando eu saí de Ceramirim, eu fui morar em Recife, morei 2 anos na cidade de Recife, e depois vim morar aqui em Natal. Era aquela infância de subir em cima de pé de goiaba, pé de pitomba, brincar num quintal. Eu lembro que eu não tinha assim, muitos brinquedos, mas tudo que eu podia fazer para fazer uma brincadeira e um brinquedo, brincar de esconde-esconde, brincar de queimada. Tomava banho de chuva, que eu lembro muito disso em Ceramirim. Quando começava a chover, a gente ia a criançada ia todo mundo para a rua tomar banho de chuva. Mas a minha infância também, eu ia muito em Recife por conta da minha família, né, por parte de pai. Então eu sempre ia visitar meus tios. Por isso que eu tenho esse sotaque um pouquinho arrastado pernambucano. Minha primeira escola é Escola Imaculada Conceição, estudei lá, depois estudei no Barão. Eudiane estudante era aquela que gostava de sentar lá no fundão. Gostava de sentar no fundão. Eudiane sempre muito brincalhona, sempre foi muito elétrica, fazia movimentos, né, dentro da escola, participava de tudo, era líder de sala, tudo que era para organizar. Se tinha uma gincana e ninguém queria participar da gincana, Eudiane queria se meter para fazer tudo que fosse para fazer. Então Eudiane, estudante, sempre foi assim, mas sempre prestava atenção, sempre muito dedicada. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade no comércio do Alecrim. Minha mãe trabalhava no comércio do Alecrim, foi tirar as férias e perguntou para a dona da loja se eu poderia tirar as férias dela, né? No caso, substituir a minha mãe. E foi aonde eu comecei. Quando eu fiquei de maior, fui trabalhar em lojas de shopping. E também trabalhei numa boutique aqui na Felipe Camarão. Então, meu começo de trabalho foi todo no comércio, né? Se você observar bem, foi no Alecrim, na cidade, em lojas de shopping. E de lá para cá, dos 22 anos até estar onde eu estou hoje como vereadora, foi trabalhando dentro de supermercado. Comecei como demonstradora de vendas, aquelas meninas que ficam com a bandeja, hoje é balcão, mas na minha época mesmo era com a bandeja e ficava esperando o cliente chegar e ia abordar o cliente para demonstrar o produto, para o cliente conhecer o produto e degustar o produto para poder impulsionar a venda. Depois eu fui ser promotora de vendas. E logo após, esse tempo todinho eu passei quase 12 anos da minha vida dentro da área de supermercado. Trabalhei em todos os supermercados de Natal e também do estado, né? Eu fui promovida como coordenadora de marketing de uma multinacional, que era a que eu estava como promotora de vendas. Sou Eudiane vendedora, me ajudou muito hoje estar onde eu estou, né? Como vereadora, como política. Por quê? Porque Eudiane falava demais. Eudiane, para vender um produto, eu digo muito, eu acho que eu só não vendia carne de porco em porta de hospital. Eu chegava para o cliente, aí boa tarde senhor, boa tarde senhora. A senhora já conhece o produto tal? Aí não conheço. Eu digo, pois vamos degustar para a senhora conhecer. Eu iria explicar para convencer o cliente levar a nossa mercadoria. E quando o cliente não queria levar o concorrente, eu não deixava de atender. Aí eu dizia, mas depois conheço meu produto. Aí o cliente se encantava tanto com a minha gentileza, com o meu atendimento, que dizia, mas eu vou levar um seu para conhecer? Eu trabalhava em supermercado, eu fui do comércio do Alecrim e sem ter sobrenomes políticos e sem ser de família tradicional, hoje consegui almejar e hoje estou como vereadora de Natal. E por sentir a necessidade, especificamente dentro da minha comunidade, que é uma comunidade muito grande, que é o Conjunto Nova Natal, o bairro Lagoa Azul, e eu sentia isso, eu sentia que os políticos só iam lá no meu bairro justamente quando era em época de eleição.
não estava sempre presente. Eu não via numa festa de padroeira. Às vezes as pessoas se assustam quando me vê na feira de Nova Natal. Eu digo, gente, sou eu, não é nenhuma alma não. Mas acontece, porque as pessoas dizem para mim, Diana, é porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado a votar e só ver daqui a 3 anos e meio. E não porque está se aproximando a eleição. Então eu fui tentando mudar essa cultura nas pessoas. Eu fui eleita na minha campanha de 2012 porque o bairro me abraçou. Então eu digo muito que eu tenho muita gratidão pelo bairro Lagoa Azul. A minha primeira eleição era como se tivesse faltado energia no bairro. Quando falta energia no interior, quando volta, todo mundo grita. No meu bairro, foi mais ou menos dessa maneira. Na minha primeira eleição era como se estivesse faltando energia no bairro e de repente chegou e o povo gritou, porque foi quando deu o resultado final. Porque com 92% das urnas abertas, eu ainda não estava eleita. Foi quase com 98% na minha primeira eleição. Meu primeiro mandato, para mim, foi tudo muito novo. Porque realmente eu não vinha de movimentos partidários, eu não vinha de movimentos políticos, não vinha de movimento nenhum. Cada dia a gente foi se descobrindo e descobrindo como era o trabalho dentro da Câmara, né, sobre projetos, sobre um monte de coisa. Eu não vou dizer a você que para mim foi fácil, não, foi difícil. Mas foi um mandato bom, um mandato participativo. Eu fui construindo um mandato com a minha cara. O nosso mandato foi construído da maneira que eu acredito, da maneira que eu queria um vereador que me representasse. E nessa segunda eleição, eu não assisti à apuração. Quando eu cheguei, que era ali na Avenida Itapetinga, lá no Conjunto Santarém, quando eu cheguei lá, eu vi aquela multidão, era muita gente na rua. Eu disse assim, essa multidão está fazendo o que aí? Ele disse, é lá perto do escritório. Aí eu estranhei, mas tudo bem, desci do carro. Quando eu cheguei, aí estava lá um telão montado, que o pessoal que trabalha comigo tinha montado lá esse telão. Não tinha me dito, porque sabiam que eu não ia concordar, porque eu acho que era uma expectativa assim, muito grande, um telão, e se eu perder? E esse telão tá ali montado. Quando eu fui chegando, eu fui abraçando todo mundo, meu nome não estava aparecendo ainda, mas mesmo assim eu não estava acompanhando, e eu abraçando todo mundo e eu dizendo assim, gente, eu estou abraçando vocês. Eu estou abraçando vocês por gratidão, por cada um de vocês que me ajudaram e acreditaram no nosso mandato. Mas a eleição ainda não está ganha. E isso fui abraçando todo mundo lá comemorando, tinha pessoas lá bebendo e todo mundo lá comemorando. De repente, sabe assim, a Copa do Mundo, que o Brasil faz um gol. Aí o pessoal fazia, aí eu, o que foi? Tu apareceu, Diane. Aí eu, bacana. Não tinha aberto ainda a zona 69, que era onde a gente sabia que seria nosso potencial de votos, seria na zona 69, ainda não tinha aberto. Então, quando abriu, aí eu comecei a me destacar. Então, eu comecei a subir, e o povo comemorar, ia comemorar. Quando eu vim saber do resultado, eu ainda estava abraçando o povo. Porque era muita gente mesmo. Eu não tinha noção do que eu conseguia movimentar tanta gente. Quando terminou, eu dei na apuração, você ganhou, eu fiquei um pouco assim, é algo assim, tipo surreal. Mesmo sendo a segunda eleição, mas a segunda ainda é mais difícil do que a primeira. Por quê? Porque você está sendo avaliada. Na primeira, as pessoas lhe deram uma oportunidade, né? A primeira foi uma oportunidade, a segunda não. A segunda você foi avaliada pelo seu trabalho. Nesta legislatura, né, eu estou presidindo a Comissão de Cultura da Casa. Quem me conhece, quem acompanha o nosso mandato, sabe que eu sou do segmento do movimento junino. Então, muita gente, quando eu disse que eu queria né, estar como presidente da Comissão de Cultura, ela só vai trabalhar pelo movimento junino? Não, eu não vou só trabalhar pelo movimento junino. Não é, o movimento junino, a cultura não é só o movimento junino. A cultura é muito ampla, é muito extensa. Eu sempre digo na minha vida assim, vereadora é um doutor, está lidando com vidas. As pessoas estão com esperança, eu digo que é um médico, as pessoas estão com esperança naquele político que ele votou, né, justamente para mudar o bem-estar social
de uma cidade, das pessoas. Hoje muita gente diz assim, vereadora Eudiane, você trabalha muito assistência social. Trabalho, mas eu trabalho como ser humana, não como vereadora. Se hoje eu tenho condições de ajudar, eu não vou cruzar os meus braços e vou deixar de fazer um trabalho de assistência social porque é a obrigação do município. Não, eu vou fazer, porque eu acredito nisso. A minha bandeira que eu defendo é a bandeira da humanidade, a bandeira do bem-estar social coletivo para todos. Eudiane Macedo é uma pessoa super alegre, super extrovertida, muito verdadeira. Eu consegui ganhar uma eleição em 2012, mas continuei sendo a mesma pessoa. Moro em Nova Natal, continuo morando lá em Nova Natal. A maior riqueza da vida de uma mulher, da vida de uma família, é quando você tem um filho. Eu principalmente, que eu sempre tive vontade de ser mãe, e eu sempre dizia assim, no dia que eu for mãe, eu tenho que ter tempo para ele. Eu sempre procuro ter esse tempo, mesmo tendo uma vida de trabalho muito extensa, uma agenda muito cheia, porque eu tenho muitos amigos, não são poucos. Quando eu digo amigos, é porque são amigos, não são conhecidos, são amigos que também eles querem a minha presença, entendeu? Mesmo assim, eu tento me dedicar tanto aos meus amigos, aos meus eleitores, à minha família. Hoje eu me sinto realizada, tanto profissionalmente, mas também pelo o grande presente que eu digo que Deus me deu. Foi um filho e com muita saúde, né? Porque na vida de uma mulher, você ter um filho e ter saúde, eu acho que é algo mais importante que uma mulher espera.